E aí pessoal, beleza? Paz do Senhor Jesus. Estão falando muito sobre esse cara aqui, ó, o pastor Paulo Júnior, que ele foi excluído da igreja dele, né? Do corpo de pastores, porque ele foi muito agressivo, ele tinha um caráter muito agressivo com os irmãos. Ele confessa que na casa dele também ele se comportava com aquela rigidez que ele tinha na igreja, com os obreiros, com os pastores, também com os seus familiares e parentes. O que eu vejo que falta na maioria dos pastores, embora eu seja pastor, o que falta, pessoal, na maioria dos pastores? Falta inteligência emocional, de saber lidar com as suas emoções e com as emoções dos outros. Então, ele prega muito sobre a graça de Deus, sobre o chamado para a salvação, mas, no entanto, o comportamento dele é um comportamento muito radical, entende? É muito radical o comportamento dele, é muito exigente. Então, ele se cobra muito por causa disso, se você for analisar. Eu sou especialista em análise da expressão, da característica do corpo. Se você olhar, por exemplo, na cabeça dele, ele tem um perfil chamado esquizoide, e tem no queixo dele aqui, é meio triangular, psicopata, mas não psicopata de louco, é só um perfil, entendeu? O psicopata ele é muito manipulador. Então, o esquizoide, ele tem um sentimento de negação de si mesmo, um sentimento de rejeição, né? De rejeição. Então, se você olhar nos olhos dele, se você tapar aqui, ó, olha nos olhos dele. Ele é um olhar profundo, um olhar que não está olhando para nada, entendeu? Um olhar vago. Ele não está olhando para você, não está olhando para a câmera, está olhando para dentro dele mesmo. Esse é o perfil do esquizoide. Então o esquizoide, ele tem um centro de rejeição, porque quando ele estava na barriga da mãe dele, aconteceu alguma coisa no ambiente que o sistema nervoso dele, quando ele estava lá na barriga da mãe, se sentiu uma rejeição. Então, se você pesquisar, é um perfil esquizoide que não dá para explicar para você. O perfil psicopata é quando ele já tinha nascido e entre os 2 anos e meio até os 3 anos, ele disputava muito para chamar a atenção, para ser amado pelos pais. Então, como ele não era amado pelos pais, ele articulava a situação para chamar a atenção para ser amado. E como pastor, isso influencia muito, porque se você não trabalhar o seu interior, as suas emoções, você vai se comportar no mundo como se fosse uma máscara, entendeu? Para ocultar realmente o que está dentro de você. E assim você acaba prejudicando a você mesmo, se autopunindo, se autocobrando e acaba prejudicando os seus que estão ao seu redor. Ele diz que estava se tratando porque é emocional. Quando o esquizoide é rejeitado, quando ele sente rejeição, aquilo acaba com ele. Então tem 2 perfis dentro dele, que é o esquizoide e o psicopata. Então ele tem um senso, um medo de abandono, e justamente quando a família dele, igreja, chega nele e corta o barato dele, acabou com ele. Então, não quer dizer que ele está errado, quer dizer que ele foi muito agressivo com outras pessoas que têm outro perfil, que têm outra história de vida, que têm outro contexto de vida. Então, se você é pastor, para de ser religioso, de ser dogmático, de ser doutrinário. Lide com o ser humano como ser humano, não como rótulo de religião. Infelizmente eu não consigo explicar tudo para você, mas só para você ter uma base. Não é culpa dele, é que ele não desenvolveu inteligência emocional para lidar com as suas emoções e com as emoções dos outros, e juntando a religião, que é uma porcaria, a religião doutrinária, não com Cristo, mas a religião de dogmas, de costumes, rituais, acabou com ele. Tá? Comenta aí se fez sentido para você. Se você tiver dúvida, pergunta para mim que eu explico. Talvez você nunca tenha ouvido falar sobre isso, mas é só para ajudar ele. Ele precisa de uma ajuda emocional, galera. Tchau, fiquem com Deus.